E aí, queridos, tudo bem? Professor Calixto falando aqui com vocês. Dessa vez, Arcadismo, capítulo 14, como foi pedido por vocês, na turma de primeiro ano. Quando a gente fala de arcadismo, é importante a gente fazer uma situação temporária. Temporal, vamos colocar assim, uma questão de tempo mesmo. Se o Barroco foi a maior escola literária, né, a que mais perdurou na história brasileira, o arcadismo foi a que menos perdurou. Importante a gente colocar que o arcadismo é um resgate da cultura clássica que a gente vê na construção do Renascimento italiano. Tá? Então, a gente vai falar do classicismo, tanto que o arcadismo recebe o nome de neoclassicismo. É um novo movimento clássico. No entanto, não tem a mesma hegemonia, não tem o mesmo peso que a gente vê acontecendo na época do Renascimento Cultural, onde surgem grandes nomes considerados até hoje gênios da pintura, da escultura, da arquitetura, do pensamento contemporâneo, tá? Que a gente começa a se falar da ciência, da necessidade de conhecimento. Daí que surge o nome, por exemplo, de Leonardo da Vinci, estudando corpos humanos. Tá? Então, quando a gente fala de arcadismo no Brasil, a gente fala assim de cultura neoclássica. No entanto, essa cultura neoclássica aqui no Brasil, ela se verteu. Olha bem para a apresentação que está aqui, olha só. Relacionar características discursivas e ideológicas das obras arcades ao contexto histórico e social da criação, circulação e recepção dessa produção literária. Aqui no Brasil, o arcadismo se filiou a movimentos políticos de época. Tanto que a gente vai falar da Inconfidência Mineira. Falar de arcadismo no Brasil é falar de Inconfidência Mineira. Então vamos para esse primeiro momento, né, da consideração sobre o que é o arcadismo. A gente começa a falar já do século das luzes, fala de Paris como um centro, um centro de percepção do conhecimento, da criação cultural do conhecimento, da validação da ciência como conhecimento, e aí é que se começam os processos de secularização. O que é o processo de secularização? É o processo em que a religião, né, a Igreja Católica, começa a perder a sua hegemonia, principalmente no universo da política. O Estado e a Igreja começam a se dissociar. Por mais que ainda vejamos a manutenção desse modelo em algumas partes do mundo, esse começa a se tornar muito mais hegemônico a partir de agora. Né? É importante também a gente colocar que é nessa época que começam o movimento do enciclopedismo, que é catalogar o conhecimento humano, feito por Diderot e d'Alembert. E isso se torna algo fundamental para a sociedade como nós conhecemos hoje. O arcadismo, tá, é um movimento que aqui no Brasil se forma a partir de 1768, e a partir dessa consideração de 1768 é que a gente vai ver, né, que o mundo começa a buscar novas considerações sobre a sua maneira de se entender no mundo. 1768 é, aqui no Brasil, a criação do arcadismo brasileiro, da Arcádia Ultramarina, que se confunde com a mesma época da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, da independência dos Estados Unidos. Então, um período de efervescência cultural e política que vai movimentar aqui no Brasil a maçonaria a querer buscar também essa liberdade brasileira, só para vocês terem noção. É aí que vai surgir a Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira aproveita o discurso de liberdade, antipecado, de carpe diem, de aurea mediocritas, de fugere urbem, né? De fugir da cidade, do locus amenus para o locus horrendos, né? O locus amenus, que é o próprio campo, o locus horrendos, que é a cidade. Eles aproveitam isso para tentar movimentar
a própria Inconfidência Mineira. Você vê que, por exemplo, está aqui nesse último parágrafo aparecendo para a gente aqui. Ó. No Brasil, os ideais iluministas conversavam com os sentimentos e anseios nativistas. Vila Rica, centro econômico da colônia em razão da mineração, foi o lugar onde mais houve repercussão. O iluminismo deixou marcas contundentes com a Inconfidência Mineira, acontecimento importante na história que buscou libertar o Brasil das condições de colônia portuguesa, somado ainda ao descontentamento com as ações abusivas de representantes portugueses. Então, isso foi extremamente válido para a gente. Não podemos esquecer, Minas Gerais era o centro econômico dessa época. Tá? Por isso que quando a gente fala de Inconfidência Mineira e arcadismo, estamos falando de Minas Gerais. Tá? Isso aí é só para a gente começar a entender o que foi, né, a Inconfidência Mineira. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, o projeto Arcade, né, que tinha um objetivo de fazer de sua literatura um instrumento de transformação social. O artificialismo próprio dessa escola consiste em repetir ambientes acolhedores e naturais. Isso é uma coisa que a gente fala. A natureza, tá, por mais que fosse um material muito usado na composição dos poemas, a natureza é um pano de fundo. Os autores não viviam na natureza, não viviam longe dos centros urbanos, não viviam, né, nessas regiões consideradas de lugar tranquilo. Era apenas algo, né, para se promover um discurso amplificador, que depois no Brasil se tornou base para discursos ufanistas, para discursos de valorização da terra brasileira, o que faz com que o nosso arcadismo seja muito mais visto como um movimento pré-romântico por entrar nessas temáticas, ao mesmo tempo em que, em função de nossa Inconfidência Mineira, nós temos a elevação de Tiradentes a herói. Duas características, o ufanismo e o heroicismo, que não são características do arcadismo, mas acabaram acontecendo no arcadismo brasileiro. Por isso que é importante entender o arcadismo dentro desses 3 pontos. Primeiro, movimento neoclássico no Brasil. Segundo, um movimento ligado à conjuração mineira. E terceiro, um movimento pré-romântico.